Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões do concurso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Prova realizada recentemente. Cargo Assistente Administrativo 2. Nós vamos comentar as questões de matemática e de raciocínio lógico. Questões que foram elaboradas pela banca IGEX, Instituto de Gestão de Cidades. A prova foi aplicada no dia 5 de maio de 2024. Portanto, muita atenção, que nós teremos ainda muitas provas que serão organizadas pela banca IGEX. Cliquem na descrição desta videoaula, links para o download de editais de concursos da banca IGEX, provas anteriores da banca e também playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 20 questões do cargo de Assistente Administrativo 2. Questão número 21. João decide investir R$10.000 a uma taxa de juros compostos de 1,2% ao mês, durante 4 meses. Com base nisso, é correto afirmar que, após esse período, o rendimento aproximado do investimento será de... Então, nós temos aqui o capital, R$10.000, juros compostos, a taxa mensal, 1,2%, durante 4 meses. Portanto, nós temos coerência entre a taxa e o mês. Ele quer saber o rendimento. Então, vamos calcular primeiramente o montante. Lembrando que o montante na capitalização composta é o capital multiplicado por 1 mais i elevado a t. É conveniente sempre colocar a taxa na forma de decimais. Então, dividido 1,2 por 100, eu tenho 0,12. Substituindo, aqui eu tenho o capital é 10.000, multiplicado por 1 mais 0,02 elevado à potência 4. Aqui até que não é muito extravagante a potência 4, mas assim mesmo dá um pouquinho de trabalho. Então, montante R$10.000 vezes 1,012 elevado à potência 4. Calculando isso aqui braçalmente, uma vez que não pode utilizar a calculadora na prova, dá exatamente 1,04887. Aqui cabe uma ressalva. Se vocês utilizarem 2 casas decimais, provavelmente vocês indicarão a alternativa errada. Portanto, o maior número de casas decimais para não dar muita diferença, uma vez que as alternativas estão próximas. Vejam, R$ 488,70, R$ 490,70, a única que bate são os centavos. Então, multiplicando isso aqui, eu tenho exatamente R$ 10.488,70. Este é o montante. Como ele quer saber o rendimento vai ser o montante auferido no período de 4 meses, menos o capital investido. Portanto, R$ 10.488,70 menos R$ 10.000, que dá exatamente R$ 488,70, letra A. Questão 22. É uma questão bem diferente das provas anteriores da banca IGEX e também da banca SH Dias. Cálculo do desvio padrão. Na bibliografia consta somente o item estatística. Não fala em termos de variância nem desvio padrão. Então, vejam, lembrando que o desvio padrão, sem maiores detalhes, é a raiz quadrada da variância. Uma vez que ele já deu a variância, que é igual a 25, é a raiz quadrada de 25 com sinal positivo. Então, desvio padrão, raiz quadrada de 25 com sinal positivo. Isso aqui vai dar 5, que é exatamente a alternativa letra A.
Questão número 23. O preço à vista de um televisor era de R$ 4.000. Paulo decide comprá-lo, no entanto, não dispõe de todo o valor. Assim, decide dar R$ 2.000 de entrada no ato do negócio, ou seja, dá 2.000 e o restante após o mês. Portanto, o restante fica 2.000 após a compra. Sabendo que a loja pratica juros simples de 2% ao mês, assinale a alternativa que representa corretamente o valor total pago por Paulo na sua aquisição. Lembrando que o juros somente vai incidir sobre a parcela que vai ser financiada em um mês. Então, vejam. A entrada de R$ 2.000 significa que o restante de R$ 2.000 ele vai pagar juros de 2% ao mês durante o mês, após a compra. Portanto, vamos calcular os juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Vai ficar R$ 2.000, transformando 2% em forma de fração, uma vez que fica mais fácil simplificar, eu tenho então 2.000 vezes 2 centésimos vezes o mês. Temos 2 zeros no 100, corta, então 20 vezes 2, R$ 40 de juros. Portanto, Paulo vai pagar após o mês a entrada, mais o financiamento de R$ 2.000, que dá R$ 40 de juros. Portanto, a televisão vai custar exatamente R$ 4.040, alternativa letra B. Questão número 24. A média aritmética dos valores abaixo é corretamente igual. Eu tenho aqui 6 variáveis. A média aritmética é a soma das 6 dividido por 6. 14 mais 20 mais 18 mais 12 mais 24 mais 23. Somando aqui as variáveis, eu tenho exatamente 111. Dividido por 6, que é a quantidade de variáveis, dá exatamente 8 inteiros e 5 décimos, alternativa letra C. Questão 25. Lucas e Pedro travaram intensa disputa em uma corrida de kart. E na última volta, a diferença de tempo de um para o outro foi de apenas 22 segundos. Sabendo que Lucas passou em segundo lugar com o tempo de 2 minutos e 4 segundos, é correto afirmar que o tempo de Pedro foi. Então, Pedro teve 22 segundos a menos. Basta fazer o cálculo. Tempo de Lucas, 2 minutos e 4 segundos. Basta subtrair 22 segundos, que vai ser o tempo do primeiro lugar, que é de Pedro. Aqui eu tenho que fazer aquela transformação. 2 minutos, 4 segundos, menos 22 segundos, não dá para subtrair 4 segundos menos 22. Então, eu vou pegar 1 minuto, jogar em segundos. Então, tenho 1 minuto e 64 segundos menos 22 segundos, que é exatamente o tempo de Pedro. 64 menos 22, 42 segundos. 1 minuto e 42 segundos é o tempo de Pedro, que foi o primeiro colocado, letra D. Questão 26. Uma indústria utiliza todos os dias 1.300 litros de água. A fim de diminuir impactos ambientais, esta indústria projetou uma máquina que reduzirá o consumo de água em 67% em 30 dias. Com base nisso, é correto afirmar que a economia de água após um mês será de. Então, vejam, se ele utiliza 1.300 litros de água por dia, e aqui está perguntando em 30 dias, em 30 dias ele utilizará exatamente 1.300 litros diários, vezes 30 dias, 39.000 litros. Como ele comprou uma máquina nova, que vai diminuir em 60%, ele pergunta aqui qual é a economia. Portanto, ele está perguntando exatamente 60%, 67%
desse 39 mil litros. Então vai dar, transformando 67% em fração com denominador 100, uma vez que nós temos aqui zeros no 39 mil, fica mais fácil o cálculo. Então fica 67 centésimos multiplicado por 39 mil. Corta, corta, 67 vezes 390, que dá 26.130 litros de economia em um mês. Letra D. Questão 27. Desculpa, pessoal, eu estou tomando água constantemente em virtude da minha... Um terreno retangular medindo 16 metros por 25 deverá ser dividido de modo que nele caibam 45 vagas de garagem, cujas medidas são 2 metros por 4 metros. Assim, sabendo que o restante da área será para a circulação dos veículos, assinale a alternativa que representa corretamente o valor da área de circulação, ou seja, o valor do terreno inteiro menos as vagas de carros, 45. Então, fazendo os cálculos, eu tenho a área do terreno retangular, que mede 60 vezes 25, que é uma área retangular, base vezes comprimento, 400 metros quadrados. Cada vaga tem 2 metros por 4 metros. Então, cada vaga tem 8 metros quadrados. Como nós temos aqui 45 vagas, o espaço ocupado pelas 45 vagas vai ser 45 multiplicado por 8 metros quadrados, que dá 364 metros quadrados. O restante da área é exatamente para a circulação de veículos. Portanto, sobrarão 400 metros quadrados menos 360, 40 metros quadrados, alternativa letra A. Questão 28. Saindo da zona sul até o centro de determinada cidade, uma empresa de transporte coletivo cobra R$ 4,85. Do centro até a zona norte, cobra R$ 5,56, R$ 5,60. Em determinado dia, Carlos saiu da zona sul com destino à zona norte, ou seja, saiu da zona sul indo até o final da linha. Portanto, portando uma nota de R$ 20, sabendo que ele utilizou o dinheiro somente para o transporte, assinale a alternativa que representa corretamente o troco recebido pela passagem de ida até o seu destino. Questão tranquila, basta somar as duas passagens da zona sul até o centro, R$ 4,85, e do centro até a zona norte, que é o ponto onde Paulo desembarca, R$ 5,60. Somando, dá um custo de R$ 10,45. Como Carlos utilizou uma nota de R$ 20, ele vai receber de troco, ou melhor, vai sobrar, né? R$ 20 menos R$ 10,45, R$ 9,55, letra D. Questão 29. Rogério é produtor de aves e possui 36 galinhas, as quais em 4 horas colocam 64 ovos. Sabe-se que após um grande pedido de 2.000 ovos, precisou aumentar a quantidade para 42. Então, observe, tinha 36, aumentou para 42. Cuidado! Assim, considerando a mesma proporção, assinale a alternativa que representa a conclusão correta após 5 dias. Vejam, então tem algumas conclusões. Rogério não conseguiu entregar o pedido, pois faltaram 100 ovos. Rogério não conseguiu entregar o pedido, pois faltaram 140 ovos. Vamos lá.
Questão bem interessante, que não é regra de 3 composta. Isso aqui é muito interessante. Como vai dar números decimais, eu vou trabalhar sempre com a fração. Vejam, cada galinha, nessa primeira informação, produz em 1 hora. Vejam, em 4 horas, coloca 64 ovos, 36 galinhas. Então, 64 ovos dividido por 36 galinhas, trabalhando 4 horas, eu tenho 64 ovos dividido por 144, que dá uma fração. Se eu simplificar por dizer, isso aqui vai dar um número decimal, não vai dar um ovo inteiro, vai dar menos que um ovo. Então vai dar 4/9 de um ovo. Essa é a produção dado pelo enunciado. 36 galinhas, 24 horas, 64 ovos. Vamos lá. Ele aumentou para 42 aves. Quantos ovos eles produzirão? Então, basta fazer a multiplicação. 42 galinhas em 5 dias. 5 dias, cuidado, é 24 horas vezes 5, dá 120 horas. Porque aqui ele produz em 4 horas e aqui produz em 1 hora, cada galinha. Então, vai ficar 42 galinhas, o tempo 120 horas e a quantidade de ovos. Então, vamos lá. Multiplicando 42 vezes 120 vezes 4, dá 20.160. O denominador aqui é 1, o denominador aqui é 1, então fica dividido por 9. Dividindo isso aqui, dá exatamente 2.240 ovos. Portanto, o Rogério conseguiu entregar o pedido, ainda sobraram quantos ovos? Ele tinha que entregar 2.000. Então, sobraram 240, letra C. Questão bem interessante que alguns amigos estavam questionando, que estava errado. Está corretíssimo. O problema é que não pode fazer com divisão, que vai dar um número aproximado. Também daria o resultado. Letra C. Questão número 30. O conjunto a seguir representa o resultado de uma entrevista com determinadas pessoas acerca de preferências entre manga, melancia e abacate. Desse modo, assinale a alternativa que representa corretamente quantas pessoas gostam apenas de uma fruta. Já tenho o diagrama de Venn. Se você não precisa nem fazer a interpretação, esses 5 gostam simultaneamente de manga, melancia e abacate. A pergunta é: apenas uma fruta. Onde estão aqueles que gostam apenas de manga? É exatamente esta região externa aqui da manga. 8. Melancia, esta região aqui. 6. Abacate, 10. Portanto, 8 mais 6 mais 10, 24 pessoas. Letra B. Questão 31. Um trabalhador percorre 1.200 metros todos os dias para ir e voltar do trabalho. Sabendo que ele vai trabalhar 5 dias na semana, é correto afirmar que após esse tempo ele percorreu um total de... Pessoal, ele gasta 1.200 metros para ir e voltar. Já está computado a ida e a volta. Correto? Então, nós temos o seguinte: 1.200 metros diários. 5 dias vai dar 6.000 metros. Bom, e aí? Se eu não souber fazer a redução para quilômetros, já dá para eliminar essas alternativas, né? O único que tem os 6 aqui sozinho é a A. Ou então faz a continha. Sempre eu coloco essa tabelinha, muito importante, quilômetro, quilômetro, decâmetro. Se eu estou em metros, quero chegar em quilômetros, eu tenho que dividir por 10, por 10, por 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000. Então, eu devo dividir isso aqui por 1.000. 6.000 metros dividido por 1.000 dá 6 quilômetros, que é exatamente a alternativa que sobrou. Letra
A. Questão 32. Com base na função de segundo grau, olha que interessante, aqui eles colocaram corretamente. F de x igual x² menos 4x mais 3. É uma função. Assinale a alternativa que representa corretamente a diferença entre as raízes dessa função. Agora, eu transformo isso numa equação do segundo grau, igualando aqui a zero. Então, para obter a diferença das raízes, temos que saber as raízes da equação do segundo grau. Para achar as raízes, ou vocês utilizam Bhaskara ou soma e produto. Tá? Eu vou fazer por Bhaskara para lembrar, mas vocês podem utilizar soma e produto. A é 1, B menos 4, C 3. Delta, B² menos 4AC. Substituindo menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 3. 16 menos 12, 4. Utilizando a forma de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Substituindo direto, eu tenho 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 dividido por 2. Primeira raiz, 4 mais 2 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 4 menos 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. A pergunta é a diferença das raízes. Esta questão, quem errou poderia contestar, porque aqui não está falando que é a raiz maior menos a menor. Ele está falando diferença entre as raízes. Pode ser a maior menos a menor, ou a menor menos a maior. Se for a maior, como tem as alternativas do positivo, vai ser 3 menos 2, que dá 3 menos 1, que dá 2, que é a letra A. Agora, poderia ser 1 menos 3, que também é a diferença das raízes, que dá menos 2. Então, esta questão aqui poderia ser questionada, correto? Porque aqui não está dizendo a diferença entre as raízes. Não fala se é a maior menos a menor ou a menor menos a maior. Fica em suspenso. Questão 33. Com base no estudo da matemática financeira, assinale a alternativa que representa corretamente o valor nominal de uma duplicata descontada 3 meses antes pelo sistema de desconto racional, a uma taxa de juros de 1,5% ao mês, cujo valor atual aproximado é de R$ 11.483,26 centavos. Alguns amigos questionaram que esse item não estava na bibliografia, mas agora vamos dar a mão à palmatória. A banca IGEX utilizou corretamente. Olha aqui, matemática financeira. Este item está explícito na bibliografia, só não está discriminado os itens, juros simples, compostos, desconto racional, assim por diante. Então, não tem que questionar. Desconto racional simples é o juro simples. Então, o que eu tenho? Para calcular o desconto racional sobre o valor descontado, que foi esse aqui, eu vou calcular os juros em termos, utilizando a forma dos juros, capital vezes a taxa vezes o tempo, sobre esse valor descontado. R$ 11.483,26 vezes a taxa em forma de decimais, isso aqui transformando em 0,015, e o valor do tempo, que é 3. Multiplicando isso aqui, dá o valor do desconto racional. Portanto, o valor nominal vai ser o valor descontado mais o valor do desconto racional. 11.483,26 centavos mais 516, errei o meu, 74, que dá R$12.000. Se nós fizéssemos da outra forma completa, daria um valor um pouquinho maior que 12.000, mas seria também correto. Letra D. Aliás,
Na outra videoaula que eu gravei, eu fiz de forma diferente. Correto? 34. Analise a progressão geométrica 14, 28, 56, 112, 224. Assinale a alternativa que representa corretamente a diferença entre o 10º termo e o 8º termo. Tenho dois dados aqui. Eu vou resolver e explicar algo interessante que a banca utilizou. Bom, PG é um número multiplicado por a razão. No caso aqui, a razão é 2. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 2, 56. E assim por diante. A razão de uma PG é 28 dividido por 12. É um termo dividido pelo anterior. É 2. O termo geral de uma PG, por que eu tenho que utilizar o termo geral? Porque eu tenho que saber o 10º termo e o 8º termo. É esta formulazinha aqui. A1 Q elevado a n menos 1, onde n representa o termo. Então, eu quero saber o 10º termo. Então, n é 10. A1, 14. A razão, 2. Então, vai ficar 14 vezes 2 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9, 2 elevado a 9. Olha, 2 elevado a 9, 512. 14 vezes 512, 7.168 é o 10º termo. O 8º termo, A1, 14, 2 elevado a 8 menos 1. Então fica 2 elevado a 7. Isso aqui que eu coloquei. Eles colocaram 2 elevado a 8. Então tem aluno que tem colegas que utilizaram 2 elevado a 8 e não deu o resultado. Só que aqui eu tenho 2 elevado a 7. Então, se 2 elevado a 8 é 256, 2 elevado a 7 é 128. Então, isso aqui é 128 vezes 14, que dá 1.792. Aqui está a dúvida de alguns amigos que questionaram essa questão. Foram direto nesse valor aqui. Cuidado. Portanto, a diferença do 10º termo com o 8º termo, na ordem, 7.168 menos 1.792, que dá 5.376, letra C. 35. Questão também questionável. Uma cesta possui 4 bolas amarelas, 3 bolas azuis, 2 pretas. Assinale a alternativa que representa a probabilidade de que em 2 tentativas sejam retiradas uma bola amarela. Aqui eu interpretei que a primeira tentativa é uma bola amarela. A segunda tentativa, bola azul. Esse E significa multiplicação. Tem que ser nessa ordem, então. Então, esta é a minha visão. Entendendo que em 2 tentativas sejam retiradas uma bola amarela e uma outra bola, eu coloquei aqui errado, é azul, né? A primeira bola amarela e a segunda azul. Então, esta bola amarela é a primeira tentativa, a segunda bola azul. E eu entendi assim. A banca entendeu de outra forma. A probabilidade de ser amarela na primeira, 4 bolas amarelas, de um total de 9. Como é sem reposição, tira uma bola do total, fica 8. Tenho 3 bolas azuis, 4 nonos, vezes esse aqui é multiplicação, vezes 3 oitavos. 12, 72 avos. Simplifica por 12, 1/6. A banca entendeu que essas 2 tentativas significam essa é uma tentativa desta forma e a outra a mesma tentativa. E eu questiono isso aqui. Então, fica assim. Multiplica por 2. 2 vezes 1/6 simplifica 1/3. A banca colocou como gabarito preliminar 1/3. Alguns
amigos entraram com recurso. Não sei se foi deferido ou indeferido. Letra, não sei. Questão 36. As amigas Joana, Maria e Lúcia foram à padaria. Cada amiga pediu exatamente um sabor de bolo. Morango, chocolate ou baunilha. E um sabor de suco. Então, morango, chocolate, baunilha. Melancia, uva, laranja. Sendo que nenhuma amiga poderia repetir o bolo e o suco da outra. Sabe-se que Joana não gosta de suco de uva. Aqui não tem nenhuma alternativa com isso aqui. E que pediu o bolo de morango. Pediu o bolo de morango, tem aqui, ó. Lúcia pediu suco de melancia. E que pediu o bolo de morango. Tem aqui uma alternativa. A pergunta é, com base nisso, é correto afirmar que, vejam, Lúcia pediu suco de melancia. Aqui está dizendo que o suco de uva foi tomado por Lúcia. Então, isso aqui está falso. Já elimina essa alternativa. Maria pediu bolo de baunilha. Correto. Lúcia pediu bolo de chocolate. De chocolate. Também está correto pela alternativa. Maria pediu bolo de baunilha. Correto. Joana pediu bolo de morango, correto. Logo, Lúcia pediu bolo de chocolate. Então, isso aqui também está correto. Então, os bolos já estão definidos, correto? Bom. Suco de melancia, foi Joana? Não. Então, eu tenho como alternativa, a única que pode ser, se aqui suco de melancia é falso, aqui suco de melancia tem que ser verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra A. Lúcia pediu bolo de chocolate e suco de melancia. 37. Analise as proposições a seguir. Todo homem zela pelo lar. Mário é homem. Assinale a alternativa cuja conclusão é com certeza verdadeira, baseando-se nisso aqui. Mário é homem, mas não zela pelo lar. Não precisa nem analisar que é falso. Mário não zela pelo lar? Bom, vamos lá. Supondo que as premissas todo homem zela pelo lar e Mário é homem, então concluímos que Mário zela pelo lar, sempre verdadeira. Letra B. 38. 4 amigas marcaram de se encontrar em um barzinho. Antônia chegou depois de Bia, mas não foi o último a chegar. Daisy chegou antes de Antônia, mas não foi a primeira. Carla se atrasou e chegou depois de Antônia. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Vejam, vamos colocar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, vejam. Daisy chegou antes de Antônia, mas não foi a primeira. Então, a Daisy não pode estar aqui. Antônia chegou de Bia, mas não foi a última. Então, não pode estar aqui. Se você observar aqui, então já nós temos praticamente a conclusão. Fica assim. Daisy foi a última a chegar? Não. Falso. Bia foi a segunda? Então, tenho a seguinte formatação. Bia foi a primeira, porque aqui é falso. Daisy foi a segunda. Antônia foi a terceira e Carla foi a última. Se vocês analisarem aqui, olha, Antônia chegou depois de Bia, correto? Mas não foi a última. Daisy chegou antes de Antônia, mas não foi a primeira. Carla se atrasou e chegou depois de Antônia. Portanto, Carla chegou em último. Letra D. 39. Uma figura espacial simplesmente para observação espacial. Analise a seguinte figura.
Assinale a alternativa que representa corretamente quantos cubos estão na base da pilha. A base é esse aqui, ó. Eu tenho aqui a base, a segunda, vamos dizer, fileira e a terceira. E eu tenho aqui as colunas. Quantas eu tenho na base? Vejam, nesse que estão encobertos, que não aparece na figura. Nesta coluna aqui eu tenho uma, correto? Nesta outra coluna eu tenho uma outra. E aqui eu tenho as 3 colunas que estão aparecendo. E tenho aqui bem na quina, como se fosse uma parede. Eu tenho mais uma. Portanto, os cubos que estão na base da pilha não aparecem na figura. 3 cubos. Questão 40. Esta questão eu julgo com a questão mais inteligente da banca IGEX. Uma questão envolvendo raciocínio lógico, envolvendo sequências numéricas e sequências de letras. Lembrando que na bibliografia tinha-se sequência de letras, sequência de figuras e sequência numéricas. Aqui eles colocaram junto. Temos as nossas, o alfabeto. Z, W, T, Q, N, K, H, E, B, Y. Parece uma sopa de letras. Vamos lá. Z é a última letra. Então, o que está acontecendo? Essas letras aqui estão em ordem decrescente. Z é a última, W vem antes, T vem antes e assim por diante. Veja o alfabeto. Ó. A, B, C. Quantas letras? 26 letras. Então, Z, eu tenho que fazer a relação entre esse alfabeto e a posição. Z é a 26ª letra. W, veja, 26, 24, 25, 24, 23. T é a 19ª. Q, 16ª. E assim sucessivamente. Então, se vocês observaram o que eu falei, Z é 26, é a posição 26, W é a 23, T é a 20. Então, eu tenho aqui uma ordem decrescente de 3 em 3. Então, fica assim. A última letra aqui é B. B é 2. 1, 2. Então, até aqui, a sequência é decrescente no alfabeto, decrescente no número. Quando chega aqui, o Y é a 25ª letra. Então, vai começar tudo de novo. Então, aqui é 25, a posição 25. 22 é a letra V. 25 menos 3, 22. 22 menos 3, 19. Então, a letra que está faltando aqui é essa aqui depois do V. Qual que é? 3 a menos. Então, 1, 2. Letra S. Letra S, alternativa à letra C. Questão bem interessante envolvendo sequência numérica e sequência de letras. Banca IGEX. Gostaram? Estas foram as 20 questões propostas pela banca IGEX para o cargo de assistente administrativo 2. Pretendo colocar mais 2 videoaulas com as questões propostas pela banca IGEX no dia 5 de maio. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, continue no canal e clique na playlist Banca IGEX. E se vocês estão interessados em colaborar com o meu canal, divulguem simplesmente fazendo o compartilhamento com seus amigos. E se vocês quiserem colaborar monetariamente, que é algo que vocês façam ou não façam, continuarei postando as videoaulas, cliquem no link Valeu Demais ou então na chave Pix que está na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.